como a vida teve início? Essa é uma das perguntas mais fundamentais e difíceis e tem nos desafiado há muito tempo. Há anos os cientistas vêm investigando esse extraordinário quebra-cabeça, tentando descobrir como a matéria não viva poderia ter se reunido para formar algo vivo. Trata-se de uma busca que tem levado os cientistas a procurar pistas nos confins da Terra e até mesmo no espaço sideral, em busca dos segredos da vida. Mistérios da ciência, o início da vida. Nosso planeta está repleto de vida. Desde as montanhas mais altas ao oceano mais profundo, a vida está por toda parte. Mas como ela teve início? Como ela surgiu em um planeta outrora sem vida? É apenas uma daquelas grandes questões. As pessoas gostam de saber de onde vieram e como chegaram ali. Hoje a ciência espera ser capaz de responder essa antiquíssima pergunta. Grandes avanços foram feitos e teorias extraordinárias estão sendo investigadas hoje por alguns dos maiores cientistas do mundo. Alguns propõem que a vida tenha surgido de um lago vulcânico quente. Outros sugerem que ela tenha começado no fundo do oceano. E outros acreditam que ela se desenvolveu na escuridão do espaço. Esse é o momento para se estar vivo e trabalhando nesse campo da origem da vida, pois temos hoje a confiança de que há meios científicos de abordar o problema. Mas ainda há muitas perguntas a serem respondidas. Queremos saber o que se passa em nosso planeta, queremos saber o que há lá fora, no universo, e é impossível não ficar fascinado com isso. Um primeiro passo para compreender como a vida começou é tentar imaginar onde ela começou. Durante gerações, presumimos que a vida teria começado na Terra. E então, em 1903, o químico sueco Svante Arrhenius surgiu com uma ideia extravagante: panspermia. Sua teoria é que a vida foi criada no espaço ou em outro planeta. E as sementes da vida se dispersaram em novos mundos. O cientista da NASA, Scott Sanford, investiga a possibilidade de que a vida possa ter começado no espaço. A teoria da panspermia não é totalmente impossível. Sabemos que amostras de Marte chegaram até a Terra. Por isso, se havia vida em Marte, talvez ela pudesse ter chegado até nós dessa maneira. Ainda que a panspermia explique como a vida começou na Terra, ela não explica como a vida de maneira geral teve início. Sanford não está convencido de que a vida propriamente dita tenha sido trazida ao planeta, mas ele acredita que parte do material inicial, os blocos de construção da vida, vieram do espaço sideral. E seu sistema de entrega foi um cometa. Os cometas estão entregando blocos de construção, eles não estão entregando sistemas vivos, estão entregando os componentes a partir dos quais pode ser possível chegar a seus sistemas vivos. Os cometas são formados principalmente de água e poeira, com vestígios de dióxido de carbono, metanol e amônia, todos congelados em uma gigantesca bola de neve de poeira. Sanford acredita que eles também contenham pequenas quantidades de compostos orgânicos, alguns dos blocos de construção da vida. Mas há um problema. Como é que eles chegaram ali? Esses blocos de construção são quase sempre reunidos por coisas vivas. Eles são moléculas complexas com base em carbono, como as proteínas, os carboidratos e os ácidos nucleicos. Então como foi que esses blocos foram parar em um cometa? Desvendar esse mistério é o primeiro passo para a compreensão dessa teoria da origem da vida. Sanford suspeita que as condições incomuns nos cometas possam ter levado à formação dessas moléculas orgânicas. E assim, ele faz uma experiência para colocar sua ideia à prova. Sua primeira tarefa é recriar as condições de temperatura encontradas no espaço onde vagam os cometas. Ele precisa alcançar temperaturas que se aproximem de quase menos 270 graus Celsius. Para se ter uma ideia do quanto isso é frio, veja o que acontece quando o ar é resfriado a quase menos 190 graus Celsius.
Isso é basicamente ar líquido. E pode-se demonstrar isso pegando, digamos, um balão, que é simplesmente ar em um recipiente. Quando Sanford coloca o balão em nitrogênio líquido, o ar dentro dele se resfria e alguns dos gases se transformam em líquido. Quando eu o retiro, pode-se ver que o balão está chato, mas quando é aquecido, o líquido voltará a se transformar em gás e encher o balão novamente. Isso só acontece porque o nitrogênio líquido está em uma temperatura muito baixa. Por isso, se colocássemos esse nitrogênio de volta na máquina, ele ficaria sólido. Portanto, o nitrogênio líquido frio como está é sem dúvida tropical, se comparado às temperaturas com as quais fazemos essas experiências de simulação. Opa, ele estourou. Sanford introduz substâncias encontradas em cometas como amônia, dióxido de carbono e metanol em seu simulador de cometa. Elas congelam imediatamente. O exemplo é então bombardeado com radiação de uma lâmpada de hidrogênio. Isso simula o que acontece quando o cometa recebe radiação. Por exemplo, raios cósmicos e raios gama, e então passa próximo do Sol. A radiação e o calor podem transformar as moléculas simples em uma variedade de compostos orgânicos, desde proteínas até aminoácidos. E Sanford descobre o segredo acerca de como essa transformação acontece. Alguns cometas passam ao redor de nosso Sol em órbitas altamente elípticas. Quando estão longe do Sol, as moléculas que foram irradiadas estão bem firmes no lugar, congeladas em um pedaço sólido de gelo. Entretanto, ao se aproximarem do Sol, as coisas se aquecem e as moléculas têm a oportunidade de se movimentarem e reagirem. Se começar a aquecer aquele gelo, então aquelas coisas podem se movimentar um pouco. Elas começam a se encontrar e reagir, mas não reagem à pessoa que as tornaria a mais estável possível. Reagem com quem estiver ao lado delas. E então tem esses casamentos de conveniência. Não é o tipo de química que você imaginaria em seu primeiro laboratório na escola. Sanford mostra como os blocos de construção da vida podem ser criados em um cometa, mas como é que eles descem até a superfície da Terra? Um cometa pode trazer material para a superfície de um planeta de várias maneiras. Claro que todo cometa poderia se chocar contra o planeta, mas essa seria uma maneira bastante destrutiva de se fazer isso. Melhor seria ter o cometa espalhando poeira, como vemos em uma cauda de cometa. E aquela poeira pode então atingir a atmosfera superior do planeta, diminuir de velocidade sem queimar nada e então se acomodar na superfície. É uma teoria incrível a de que os cometas possam ter despejado na Terra como uma chuva o conjunto de elementos químicos necessários para o início da vida. A busca para descobrir como e onde a vida começou tem intrigado cientistas há gerações. Chandra Vikram Singh, professor de astronomia da Universidade de Cardiff, concorda que os cometas tiveram um papel na criação da vida. Mas ele acredita que a própria vida começou em um cometa. Os cometas são os melhores lugares para o início da vida. Nosso sistema planetário é rodeado por 100 bilhões de cometas. Assim, você está multiplicando por um fator imenso as possibilidades a favor da vida ter sido criada em qualquer um desses cometas sobre a Terra. Vikram Singh propõe que as moléculas orgânicas encontradas dentro dos cometas se reuniram formando as primeiras formas de vida unicelulares. Uma teoria ousada e controversa. No início, éramos considerados heréticos. Talvez tivéssemos sido queimados vivos se tivéssemos vivido na era medieval. Éramos certamente independentes, não há dúvida quanto a isso. A alegação radical de Vikram Singh é que cometas de gelo não apenas contêm compostos orgânicos complexos, mas também o outro elemento essencial para o início da vida: água líquida. A água é formada quando isótopos radioativos se decompõem liberando calor, derretendo o gelo no centro do cometa. Em 2005, engenheiros da NASA escolheram o cometa Tempel 1 para uma missão ousada. Eles planejaram uma colisão de uma sonda com o cometa, expondo seu núcleo interior. Impacto profundo. Os resultados da missão poderiam comprovar a teoria de Vikram Singh.
Essa missão irá testar as habilidades dos engenheiros ao limite. A carga útil de mais de 370 quilos terá de viajar através do espaço para interceptar um cometa, viajando 10 vezes a velocidade de uma bala. Depois de 6 anos de planejamento meticuloso, finalmente em 12 de janeiro de 2005, o foguete Delta, levando a sonda de grande impacto, é lançado no espaço. Impacto profundo. Depois de uma viagem de mais de 430 mil quilômetros, o impactador, com o tamanho aproximado de uma carteira de escola, se separa da nave-mãe e se dirige violentamente em direção ao cometa. Ele acerta em cheio. Essas imagens de telescópios na Terra e no espaço mostram o momento do impacto. Pela primeira vez, os segredos sobre o que há dentro de um cometa são expostos. De uma posição elevada no espaço, o telescópio espacial infravermelho Spitzer analisa os sinais singulares emitidos pelos componentes contidos na poeira do cometa. Uma incrível variedade de gelo e finas partículas de poeira é vista. Mas, para a surpresa de todos, os dados também mostram que o cometa contém lama. O mesmo tipo de lama que pode ser encontrado na Terra. E acredita-se que a única maneira de se fazer lama seja com água líquida. Vicky Hansing acredita que isso seja prova de que em algum momento o Tempel 1 tenha tido um interior líquido de água viscosa. Com água líquida e moléculas orgânicas, os cometas poderiam ser incubadoras da vida. Cometas como o Tempel 1 poderiam estar abarrotados de micro-organismos prontos para semear a vida por toda a galáxia. Nós aqui na Terra estamos conectados a um cosmo muito maior. A vida na Terra é parte de uma cadeia de seres que se estende a cantos remotos da galáxia, talvez aos remotos confins do universo. Nossos primos estão lá fora. Mas se a vida começou dentro de um cometa ou na Terra, o que continua sendo totalmente desconhecido é como isso aconteceu. Como foi que moléculas orgânicas não vivas se combinaram para criar o primeiro ser vivo? O grande nascimento é uma das grandes questões não respondidas na ciência. Os antigos costumavam acreditar que a vida pudesse surgir espontaneamente. Um sapo poderia surgir de água estagnada ou moscas de comida estragada. No século XIX, Charles Darwin propôs que talvez a vida tivesse surgido apenas uma vez, muitos milhões de anos atrás. Ele sugeriu que esse grande nascimento então tenha levado a toda a vida que temos hoje através do processo de evolução. Começando com a forma mais simples de vida, foram surgindo criaturas cada vez mais complexas. À medida que cada nova espécie ia surgindo, ela formava um novo ramo na árvore da vida. E voltando no tempo, poderíamos ver nossos ancestrais. Os cientistas propõem que toda a vida na Terra é descendente de um único organismo microscópico, que é conhecido como o último ancestral comum. A compreensão desse antigo micro-organismo irá ajudar os cientistas a descobrirem os segredos do grande nascimento. Mas como é possível deslindar bilhões de anos de evolução? Um bom lugar por onde começar é com os fósseis. Martin van Kranendonk é um geólogo com a sorte de morar na Austrália, onde estão algumas das rochas mais antigas do mundo. E entre essas rochas antigas, van Kranendonk alega ter encontrado restos fósseis de um organismo incomum que viveu 3 bilhões e meio de anos atrás. Esses são nossos tataravós. Esses são estromatólitos, fósseis de cerca de 3,5 bilhões de anos. E foram depositados no litoral de um antigo oceano. Eles são a prova mais antiga de vida na Terra. Estromatólitos são estruturas de emaranhados microbiais, semelhantes a rochas, agrupados nas antigas águas do oceano.
Eles eram compostos de micróbios que colonizaram o antigo fundo do mar, sobre o arenito levado pelas ondas. Seus restos fossilizados nos mostram que a vida já existia 3,5 bilhões de anos atrás. Mas como era a vida? Bem, depois de bilhões de anos, o oceano mudou, mas os estromatólitos modernos continuam vivos até hoje. Von Kranendonk viaja quase 1.000 quilômetros pelo interior australiano até aqui, na Baía dos Tubarões. Esses são alguns dos maiores estromatólitos do mundo e chegam até cerca de 1 metro de altura. Os domos de estromatólitos são formados por comunidades de micro-organismos como bactérias e algas. Eles se juntam a sedimentos finos para formar camadas e mais camadas de rocha. Vivendo amontoados, os micro-organismos passam por um processo chamado fotossíntese. Usando a energia da luz solar, eles transformam o dióxido de carbono e a água em energia, e no processo eles liberam o oxigênio. Mas ainda que os estromatólitos datem de pelo menos 3,5 bilhões de anos atrás, os cientistas acreditam que eles ainda não sejam a primeira etapa na criação da vida. Para descobrir isso, precisamos viajar ainda mais de volta no tempo. Até agora, não existe registro fóssil para esse período antigo, mas uma cientista acredita que é capaz de descobrir como eram essas primeiras formas de vida em uma busca que a levará para um dos lugares mais remotos do planeta. Estima-se que existam 3 bilhões de espécies de micro-organismos na Terra, mas menos de 1% foi descoberta até agora. A bióloga da NASA, doutora Lynn Rothschild, está tentando caçá-los. Tudo que você tem a fazer é olhar sob o microscópio, e eles são muito legais. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu olhei por um microscópio e simplesmente me apaixonei. Percebi que eles estão em uma etapa crucial para o estudo da evolução. E então, essa foi a direção que eu tomei com minha própria pesquisa para que eu pudesse me divertir e estudar uma coisa importante. Rothschild está viajando mais de 4.000 metros acima do nível do mar para o altiplano no sul da Bolívia. Migração, Bolívia. É uma paisagem hostil onde as temperaturas caem regularmente para 20 graus Celsius negativos. O local tem também um dos registros mais altos de radiação ultravioleta sobre a face da Terra. Mas esse poderia ser o lugar perfeito para encontrar um parentesco próximo do micro-organismo que deu origem a toda a vida na Terra, o último ancestral comum. Subindo nos Andes bolivianos, esse parece ser o último lugar em que iríamos para procurar vida. Mas encontramos organismos aqui em cima que são como os primeiros organismos sobre o planeta. Talvez até encontremos organismos semelhantes aos últimos ancestrais comuns de todos nós. Rothschild vasculha a Terra procurando micróbios que vivam em condições extremas. Esses micro-organismos, chamados extremófilos, podem estar intimamente relacionados às formas de vida mais antigas. Você precisa ir a ambientes incomuns para descobrir ecossistemas que sejam apenas microbiais. Espero que esses organismos se mostrem ramificadores, ou seja, organismos que pareçam estar bastante próximos de nossos últimos ancestrais comuns, mais do que eu ou você. A próxima parada para Rothschild é uma paisagem de lama fervilhante. Vapor superquente, aquecido por porções rasas de magma, é lançado do solo. Geysers quentes assim devem ter estado presentes no início do planeta, por isso Rothschild espera encontrar vida nessas condições extremas. As primeiras formas de vida comum, das quais todos descendemos, viveram em temperaturas muito elevadas. O trabalho de Rothschild é minucioso. Ela registra a temperatura e posição exatas de cada amostra colhida. Um grande desafio para os cientistas que estão tentando compreender como a vida teve início é que mesmo os micro-organismos mais básicos que estão vivos hoje ainda são incrivelmente complexos. Ao se verificar uma célula em uma escala microscópica, sua intrincada complexidade fica clara. Desde sua capacidade de reproduzir até a maneira com que ela converte energia, cada processo da célula é executado por uma extraordinária interação entre moléculas orgânicas complexas. Entretanto, os antigos micro-organismos que Rothschild está rastreando na Bolívia
poderiam nos fornecer pistas quanto à natureza dos primeiros organismos. Quando o Sol se põe abaixo do horizonte, as temperaturas despencam. Rothschild se refugia do severo meio ambiente onde esses modernos primos se desenvolvem. Durante a noite, a temperatura cai bem abaixo de zero. Na manhã seguinte, o veículo não dá partida. A doutora Rothschild também sente os efeitos do ar rarefeito a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Não é muito divertido quando nossos níveis de oxigênio baixam alguns poucos %. Mas no início do planeta não havia nenhum oxigênio, por isso, para simplesmente voltarmos um pouquinho no tempo, nós seres humanos pagamos um enorme preço. O próximo campo de pesquisa de Rothschild é a Laguna Colorada. Sua cor avermelhada fornece uma pista sobre o tipo de micro-organismo bastante incomum que ela espera encontrar. Essa região da Bolívia tem um dos índices mais altos de UV no mundo. A atmosfera rarefeita nessa altitude elevada bloqueia apenas parcialmente a radiação solar, tornando as condições de vida aqui próximas daquelas da Terra 4 bilhões de anos atrás. Quando a vida surgiu, o nível era incrivelmente alto, muito maior do que o que vemos hoje. E então, vindo aqui para cima, ainda que não sejamos capazes de simular o início da Terra, porque certamente não conseguiríamos viver sob aquelas condições, ao menos podemos viajar de volta no tempo e ter uma ideia de como teria sido para os organismos no passado. A doutora Rothschild mede os níveis de radiação UV. Essas leituras são incríveis. Estamos em meados do inverno e já temos alturas de UV bastante elevadas. E aposto que estarão ainda mais altas ao meio-dia. É incrível. As leituras aqui podem chegar a 2 vezes o nível médio de uma praia na Califórnia. E assim como nossa pele corre perigo quando exposta a UV demais, quando estamos ao sol, os micro-organismos que vivem aqui na Bolívia estão constantemente ameaçados. Rothschild faz uma experiência simples para descobrir o que eles enfrentam. O que estou fazendo agora é verificando o efeito da radiação ultravioleta do Sol sobre o DNA nu. O DNA nu é uma solução que contém moléculas de DNA sem qualquer proteção da célula que normalmente o envolveria. E então o que eu vou fazer é lacrá-lo e deixá-lo ao sol por algumas horas. Depois de apenas 2 horas de bombardeamento de UV, as moléculas de DNA apresentam graves danos. Os níveis de UV no início da Terra teriam sido cerca de 100 vezes mais altos. Muitos cientistas acreditam que nosso último ancestral comum teve de viver nas profundezas escuras do oceano ou ficar encerrado sob o solo para se proteger. Mas os micróbios aqui conseguem sobreviver. Seu pigmento vermelho ajuda na proteção de seu DNA. Assim como nos bronzeamos no verão para nos proteger, esses organismos produzem pigmento vermelho. Mas ainda que saibamos que a radiação UV é bastante prejudicial para o DNA de todos os organismos vivos, há também um outro lado. A radiação UV pode ter ajudado a levar adiante a evolução. Ela pode ter tido até mesmo um papel no início do grande nascimento e na evolução do último ancestral comum. A radiação ultravioleta produz mutações. E as mutações não são totalmente ruins. Sem as mutações não teríamos a evolução. É preciso haver mudança no material genético para que haja mudança nos organismos. E nosso mundo seria certamente muito diferente se nada tivesse mudado. Não estaríamos aqui. O estudo desses micróbios, feito pela doutora Rothschild, irá ajudar os cientistas a compreenderem como os primeiros organismos sobreviveram às condições hostis no início do planeta e fornecem um quadro mais claro sobre como era nosso último ancestral comum. Mas outro grande mistério permanece. Como se formou o último ancestral comum? Qual a ligação entre os blocos de construção da vida e o grande nascimento? Algumas das respostas a esse grande quebra-cabeça poderão surgir de um lugar extraordinário nas profundezas do oceano. A pergunta sobre como a vida teve início tem atormentado os cientistas há séculos. A teoria da evolução de Darwin explica como as espécies evoluíram, mas ainda não compreendemos como o primeiro ser vivo foi criado, como teve início a evolução. A criação da vida tem sido coisa de ficção científica, o maior horror jamais visto.
Está vivo! Está vivo! Frankenstein. E então, em 1953, uma ousada experiência deu início à moderna investigação científica sobre a origem da vida. Stanley Miller tenta recriar as condições do início da Terra quando os cientistas acham que a vida começou. John Chalmers era colega de Miller e hoje trabalha em seu laboratório. Stanley foi o primeiro a ter um programa de pesquisa voltado para a origem da vida. Isso mudou as ideias sobre a origem da vida, de mera especulação para um programa de pesquisa. Desde a época de Darwin, muita coisa foi aprendida sobre como era o planeta 4 bilhões de anos atrás. Foi um período extraordinariamente violento. O planeta Terra havia acabado de se formar e era continuamente bombardeado por meteoros, asteroides e cometas. A atmosfera era muito diferente da que estamos acostumados hoje. A experiência de Stanley Miller recria essas condições em laboratório. Os frascos contêm o que Miller acreditava serem os componentes-chave da atmosfera no início da Terra: metano, amônia e hidrogênio. A água quente representa o oceano primitivo, mas o componente-chave foi um raio ao estilo de Frankenstein. Uma simulação das tempestades elétricas que teriam assolado o jovem planeta. Miller começou a experiência e, ao voltar ao laboratório no dia seguinte, ele teve uma surpresa. O líquido em um dos recipientes havia mudado de cor. E ao analisar a substância, ele encontrou uma coisa surpreendente. Ela estava repleta de elementos químicos chamados aminoácidos, que biólogos e químicos chamam de blocos de construção da vida. Sem dúvida, eles são muito importantes, pois toda a vida terrestre é composta de aminoácidos. A experiência de Miller mostrou como moléculas simples poderiam ser transformadas nos blocos de construção da vida. Entretanto, esses blocos de construção ainda estavam muito distantes de qualquer tipo de vida. Então, como esses assim chamados blocos de construção deram origem à vida? Um pacote muito especial vindo do espaço traria uma pista para este mistério. Em setembro de 1969, os moradores de Murchison, ao sul da Austrália, foram surpreendidos por um enorme barulho. Um meteorito de mais de 90 quilos caiu sobre seu vilarejo, enchendo-o de rochas. Esses pequenos fragmentos de rocha do espaço têm sido desde então objeto de intenso estudo. Dave Dimmer, da Universidade da Califórnia, Santa Cruz, conseguiu uma amostra. Houve um clarão no céu e um estrondo, e alguns minutos depois as rochas ou meteoritos simplesmente caíram sobre Murchison, na Austrália, e um estranho aroma ficou no ar. Dimmer extraiu um componente de seu pequeno pedaço do meteorito que tem esse mesmo aroma. Portanto, ao sentir esse cheiro, eu estou sentindo um aroma de quase 5 bilhões de anos de idade. Essa é a idade do Sistema Solar. Esse é o aroma mais antigo da Terra, muito mais antigo do que a superfície terrestre, cerca de 500 milhões de anos. Eu estou sentindo, é como que o cheiro de toco velho de charuto ou de uma meia suja. O aroma deu ao professor Dimmer uma pista de que o líquido que ele havia extraído do meteorito estava repleto de elementos químicos orgânicos. Ao pegar esse extrato e analisá-lo no microscópio, ele viu uma coisa extraordinária. Vemos belas e pequenas bolhas brilhantes que parecem ter o tamanho certo para uma célula bacteriana ou células maiores. O extrato do meteorito continha moléculas que eram capazes de formar minúsculas bolhas. Essas bolhas se parecem com a membrana externa de um pequeno micróbio. Alguns dos compostos conseguiram formar estruturas com membranas, belos e pequenos compartimentos como células, e então propusemos que essa seria uma maneira para a formação das primeiras membranas de células no início da Terra a partir desse tipo de moléculas. Talvez esses compostos vindos do espaço tenham sido a primeira etapa para o início da vida. Mas a fim de criar membranas, essas moléculas precisavam ter estado em água doce na concentração certa. Uma ideia de como isso poderia acontecer
é que elas tivessem caído próximas a um geyser, em um lago vulcânico aquecido. À medida que as gotículas de água evaporam, as moléculas começam a ficar mais concentradas e formam as minúsculas bolhas. Talvez essas membranas de célula que se agrupam sozinhas, vindas do espaço, tenham sido a primeira etapa rumo à vida. A transformação de elementos químicos sem vida na primeira célula viva. Por isso eu não tenho dificuldade em imaginar que esse seria um processo comum, e essa formação de compartimentos teria sido a primeira etapa para a vida celular. Mas uma simples membrana, como uma bolha, ainda está muito distante de ser algo vivo. Os cientistas ainda tinham de descobrir de que forma todos os componentes complexos que formam uma célula haviam se reunido para criar o grande nascimento. Dessa vez, a resposta veio de um mundo perdido, que permanecera oculto por quase 4 bilhões de anos. Em 1977, uma equipe da instituição oceanográfica Woods Hole estava procurando sinais de atividade vulcânica no fundo do mar, quase 2.500 metros sob a superfície do oceano. Ao longo dessas chaminés hidrotérmicas, eles também encontraram um incrível mundo submarino. Privado da luz solar, ele estava se desenvolvendo com espécies de plantas e animais nunca vistos antes. Até aquele momento, muitos cientistas acreditavam que todos os ecossistemas vivos dependiam da fotossíntese. Entretanto, aqui estava um ambiente singular, completamente privado de luz solar. Esse estranho mundo subaquático cativou o pesquisador do Instituto Carnegie, o Dr. Robert Hazen. Imagine o quanto foi emocionante descer em um submarino nas profundezas escuras do oceano, onde as pessoas acreditavam que não houvesse coisa alguma, e então encontrar essas chaminés hidrotérmicas, esses lugares onde fluidos vulcânicos estão jorrando do fundo do oceano. E não apenas isso, devido a toda aquela energia química, calor, há seres vivos, ecossistemas, a vida é abundante, há micróbios e vermes, moluscos e todo tipo de caranguejos estranhos e outras coisas. Depois de pesquisar nessas incríveis profundezas, eles encontraram inesperados agrupamentos semelhantes a chaminés, jorrando fumaça de água quente e escaldante. Ele teve um pressentimento de que essas chaminés quentes poderiam estar produzindo uma química interessante. Talvez elas pudessem ter produzido os blocos de construção orgânicos da vida. Ele desenvolveu uma experiência para descobrir isso. É fácil fazer essas experiências. Você pega um pouquinho de mineral, um pouquinho de elementos químicos, coloca tudo em um tubo de ouro e o lacra. Submete aquele tubo a temperatura elevada e alta pressão por algumas horas apenas. Abre e há tudo isso ali dentro. E o que ele descobriu acabou sendo muito mais emocionante do que ele havia imaginado. Quando fizemos essas experiências, achávamos que não encontraríamos nada interessante, apenas umas poucas moléculas simples que poderíamos analisar e sobre as quais talvez pudéssemos escrever um pequeno trabalho. Estávamos errados. Essa coisa tinha um cheiro aromático mais forte em temperaturas mais baixas. Era como melado. E com temperaturas um pouco mais elevadas, cerca de 350 graus, o cheiro era exatamente o de uísque forte. As pessoas passavam pelo laboratório e diziam, vocês devem estar se divertindo, o que é que estão fazendo? E estávamos mexendo com essa coisa da vida. Esse estranho aroma deu a Hazen a pista de que ele também havia criado moléculas orgânicas. Mais uma vez, essas moléculas se reuniam em minúsculas bolhas como membranas. Elas estavam se comportando de forma muito semelhante às moléculas extraídas do meteorito Murchison. Assim, Hazen havia descoberto que poderia ser possível criar essas membranas semelhantes às células próximas das chaminés no fundo do mar. Entretanto, outros pesquisadores acreditam que esse estranho mundo subaquático era capaz de fornecer mais do que apenas uma membrana de célula. Eles acreditam que essas chaminés quentes eram o local onde todos os componentes da vida se reuniam. Eles alegam que o grande nascimento aconteceu aqui, no fundo de um oceano primitivo. Os cientistas acreditam que, a fim de que o grande nascimento ocorresse, determinados elementos essenciais tinham de trabalhar juntos. Por exemplo, a vida precisava de um recipiente, que veio na forma de uma membrana. Ela precisava de uma maneira de reproduzir. Hoje, esse processo é conseguido através de uma cadeia extraordinária de moléculas orgânicas, o DNA. A vida também precisava de um mecanismo, um processo químico chamado metabolismo,
que converte combustível em energia utilizável. Segundo o Dr. Michael Russell, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, seu metabolismo surgiu primeiro. A vida tem um trabalho a fazer, basicamente. E eu poderia dizer, você poderia ter um carro moderno com motor e computador dentro dele. Se você tirar o computador, o carro vai continuar funcionando, mas se você tirar o motor e deixar apenas o computador, ele para. O computador é o tipo de regulador, mas realmente o mecanismo é que é o mais importante, por isso imaginamos que deve haver um mecanismo, e esse mecanismo é o metabolismo. Hoje, o mecanismo de metabolismo que mantém todo ser vivo é uma reação química extremamente complexa. Mas o que é fascinante é que Russell acredita que todos nós temos, oculta em nossas células, traços da primeira e mais simples reação metabólica, como os fósseis vivos que indicam onde a vida começou. Podemos rastrear esse tipo de elementos químicos no início da Terra e vê-los até mesmo nos dias de hoje. Existe sulfeto de ferro em nossa pele, por exemplo, e isso é aquele pedacinho de rocha que nos faz lembrar de onde todos nós viemos. E, segundo Russell, é daí que surgimos. Chaminés nas profundezas do oceano formadas em grande parte de sulfetos de ferro. Ele acredita que esses e outros componentes deram início ao metabolismo, agindo como catalisadores, permitindo a reação entre gás e hidrogênio, saindo das chaminés e dióxido de carbono dissolvido na água. Mas, no final, essa reação simples evoluiu, tornando-se o complexo mecanismo químico, o metabolismo. E, finalmente, o metabolismo exigia DNA, pois ele realmente precisava de um regulador, de um computador, mas para começar só precisávamos do mecanismo. Em algum momento, os mecanismos metabólicos adquiriram uma determinada estrutura, uma membrana. A teoria de Russell dá uma ideia de como uma reação química simples poderia ter levado à criação de cada vez mais moléculas orgânicas complexas. E como finalmente criou a primeira célula viva e toda a vida no planeta. Ainda há muitas coisas a serem descobertas, mas lentamente as pistas quanto à origem da vida estão começando a surgir. Mas agora um cientista alega ser capaz de reunir todas essas pistas usando as mais recentes técnicas de laboratório. Ele espera dar início à vida a partir do zero, algo que não tem acontecido nesse planeta nos últimos 4 bilhões de anos. Os cientistas estão lutando para responder à grande pergunta sobre como a vida começou. É uma busca que os tem levado para os confins mais distantes do planeta e para as profundezas do funcionamento da célula. Mas enquanto um grupo de pesquisadores procura o grande nascimento 4 bilhões de anos atrás, um outro grupo de cientistas está procurando o futuro. Os cientistas de hoje estão sendo capazes de reprojetar a vida criada pela natureza cerca de 4 bilhões de anos atrás. A chave para esse poder extraordinário é sua compreensão acerca de uma extraordinária cadeia de moléculas, o DNA. O DNA é composto de 4 simples moléculas base, adenina, guanina, citosina e timina. A disposição dessas bases contém as informações necessárias para a criação da vida. E é essa inovação tecnológica natural que está no cerne de toda a vida na Terra hoje. E Tom Knight, especialista em informática do MIT, quer reprogramar o DNA a fim de criar novos tipos de vida. Basicamente, há hoje uma tecnologia relativa à vida. Isso hoje. E talvez aquela tecnologia tenha sido inventada bilhões de anos atrás. E tudo o que estamos fazendo é alterando pequenas partes daquela tecnologia. Durante milhares de anos, a humanidade tem utilizado a natureza criando animais e cultivando o solo. A criação seletiva se desenvolveu enormemente, levando a uma maior qualidade. Mas hoje, a bioengenharia quer dar um passo adiante. Em vez de simplesmente melhorar os projetos originais da natureza, algumas pessoas querem fazer uma reengenharia da vida, criando a chamada vida 2.0. Hoje nós podemos pensar em cultivar coisas que não sejam alimentos. Poderíamos pensar em cultivar coisas como substratos de nível de nanotecnologia para circuitos eletrônicos.
Eu tenho um aluno que está procurando colocar átomos precisamente em arranjos padrões em superfícies de silicone. Essas novas formas de vida podem ser capazes de fabricar produtos para nós de forma barata e fácil. É mais ou menos como ir a uma loja comprar um telefone celular. E o que vem com um pacote com o telefone celular não é apenas o telefone, mas também a fábrica que produz mais telefones celulares. A biologia de reengenharia irá trazer uma nova era de possibilidades emocionantes. Mas trará também novos riscos e possibilidades. Qualquer nova fábrica biológica em meio a esse ambiente poderia ter consequências imprevisíveis. Talvez seja impossível deter uma fábrica viva com a capacidade de se reproduzir. Estamos em perigo! Mas, pelo menos por enquanto, esse cenário de pesadelo está distante, pois esses novos organismos estão muito longe de deixar o laboratório. Além de esperar criar novas formas de vida, a bioengenharia está dando hoje à ciência uma possibilidade de explicar o mistério do grande nascimento. Em vez de ter de atacar o problema de baixo para cima, usando química básica, ou de cima para baixo, desvendando a evolução, hoje os cientistas podem usar tecnologia de bioengenharia para tentar reunir os blocos de construção da vida e criar uma célula viva. Jack Szostak, da Escola de Medicina de Harvard, tem uma posição de liderança em sua área. Estamos supondo que um dia as pessoas irão descobrir como fazer os blocos de construção que precisamos. O que acontece se tivermos o bloco de construção, como juntá-los, como organizá-lo, para que eles então comecem a agir como uma célula? Szostak e sua equipe na Escola de Medicina de Harvard se propuseram a tarefa de criar um sistema vivo no laboratório. Gostaríamos de compreender aquela transição da química de se fazer moléculas, até a maneira como essas moléculas trabalham juntas para nos dar vida. Por isso, gostaríamos de construir um sistema vivo simples, como forma de tentar compreender aquela transição. Os cientistas acreditam que a vida evoluiu durante milhões de anos. Szostak espera usar as últimas técnicas de bioengenharia para fazer isso em um tempo consideravelmente mais curto. Queremos que as coisas aconteçam rápido, tão rápido quanto possível, e por isso estamos fazendo os blocos de construção nós mesmos e os colocando juntos no ambiente certo. Por isso gostaríamos de ter tudo funcionando na escala de tempo de uns poucos anos, o que significa acelerar as coisas por um fator de 100 milhões. Szostak espera criar uma célula em atividade a partir de simples blocos de construção. A única maneira de fazer isso é reduzir uma célula a seus componentes mais simples possíveis. Uma das coisas que fez com que fosse muito difícil pensar sobre a origem da vida durante décadas é o fato de que toda a vida que estamos acostumados a ver é muito complexa. Um grande desafio é criar uma versão mais simples da complexa molécula de DNA. Szostak acredita que a resposta seja o RNA. O RNA também é composto de 4 moléculas base. Entretanto, em vez de ser enrolado em uma hélice dupla, o RNA tem apenas um filamento. Se você começar a pensar sobre células primárias realmente simples, você poderia armazenar algumas informações apenas no RNA. Você não precisa ter o DNA. O objetivo de Szostak é criar uma molécula autorreplicante simples de RNA. Em teoria, isso iria no final formar uma célula simples capaz de se duplicar. Se tiverem êxito, eles poderão ser capazes de iniciar um processo de evolução. Estamos interessados no início da vida, na transição da química para o início do comportamento biológico e, para mim, o importante naquela transição é o início da evolução. E quando a evolução tiver início, cada vez mais células complexas serão criadas pelo processo da seleção natural. No final, Szostak espera ser capaz de levar à evolução um sistema biológico simples, autorreplicante e autossustentável, que algumas pessoas podem chamar de vida. Um dia, o trabalho de Szostak poderá vir a ligar os pontos entre os blocos de construção da vida e o último ancestral comum, e vir a mostrar como elementos químicos inertes podem se combinar para criar a vida. Se ele tiver êxito, esse será o clímax de mais de um século de pesquisas feitas por alguns dos maiores cientistas. Finalmente,
poderemos ser capazes de solucionar o grande mistério acerca do início da vida em nosso planeta. Versão brasileira.